Enquanto o brasileiro está tirando dinheiro da bolsa, o mercado está subindo muito. A gente viu o Ibovespa em alta, muitas ações em alta, com o Banco do Brasil. Então eu vim aqui trazer esse vídeo para você entender, é uma armadilha entrar nesse momento agora ou é uma oportunidade? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. O que muita gente não entende é essa alta do Ibovespa. Como que o pessoal aqui está com medo, toda essa crise política, todo esse negócio, esse enrolo todo aí acontecendo, e a gente ainda vê o Ibovespa subindo, vê o dólar caindo. Por que isso está acontecendo? Eu vou trazer aqui para vocês na tela algumas informações para você entender. Como a gente pode ver aqui na tela, olha a alta que a gente teve do Ibovespa. A gente saiu de 182, 183 para 197 mil pontos, estamos beirando no 200 mil, eu acredito que vamos chegar nesse 200 mil logo logo, não sei se ainda essa semana, mas está muito perto com essa alta que a gente teve. Então a gente, ó, se a gente olhar esse gráfico de uma hora que ele aqui, olha essa alta. Então a gente, e por que que o dólar está caindo? Por que que o dólar está caindo? Chegou a R$ 5, bem dizer R$ 5 aqui, saiu de 5,25 para R$ 5. Por que está acontecendo isso? A gente vê um dinheiro estrangeiro entrando no Brasil. Enquanto o dinheiro sai de dólar para real, o dólar começa a desvalorizar e o real começa a valorizar. E por que que a gente vê esse dinheiro estrangeiro, essa galera estrangeira vindo? Bom, com todas essas tensões, Estados Unidos, Irã, Israel e todas essas guerras e alguns conflitos internos no próprio Estados Unidos e algumas questões com a China, a gente vê toda essa crise global, o pessoal quer um retorno maior, ele quer, tipo assim, ó, eu vou buscar investir num lugar que me dá um retorno bom, que tem uma certa segurança, que tem uma certa, vamos supor, no futuro a gente tem uma previsão de que vai melhorar no futuro, então eu vou aproveitar que ainda está descontado, referente às outras bolsas fora no mundo, o Brasil é uma das melhores bolsas mais descontadas e um pouco mais atrativas para as pessoas. Então elas vêm para o Brasil, porque ela tem essa notícia aí de que talvez vai mudar a política, vai mudar o estilo de governo, o estilo de economia. Então a gente vê que o estrangeiro vê isso com bons olhos e ele está aproveitando, está entrando no Brasil, a gente vê outros países aqui na América Latina também se aproveitando disso, como a Argentina, como Chile. Então a gente vê que isso é uma boa notícia para a gente. E a gente vê que o petróleo caiu bastante, principalmente por causa que os Estados Unidos e Irã deu uma apaziguada agora, parece que vai reabrir o Estreito de Hormuz, alguma coisa assim, e vão conversar e vão adiar o conflito, não sei o que, os ataques. E a gente vê como oscila, né? A partir do momento que ele anuncia que cai, caiu para 90 e pouco, está em 95 agora. Então, com esse dólar caindo, a gente vê movimentações como a Petrobras aqui. Nos últimos 7 dias, olha quando saiu a notícia, pum, caiu. E agora voltou para R$ 49 a cotação da Petrobras, mas a gente vê como ele aumentou muito, e aí caiu e oscilou. Olha essa oscilação aqui nos últimos 30 dias. A gente vê como as notícias oscilam, olha só, sai notícia apaziguar, não sei o que, viu como caiu o gráfico do Petrobras? Aí você investe por notícia, por especulação, caiu, subiu, vou vender, vou comprar. Isso é muito perigoso, porque você pode sair no prejuízo. Você pode aproveitar oportunidades, por exemplo, quando você estava ouvindo algumas questões lá, não sei o que, da Petrobras, e aí você foi lá e comprou antes de subir, e aí você vendeu antes de cair. Isso, mas olha só como a gente tem que prever o futuro. Não existe isso, a gente prever o futuro é muito difícil. Se a gente prever, se a gente tinha, sei lá, estava trilionário, estava passando do Elon Musk já, porque daí a gente saberia as movimentações do mercado. Isso é mais uma movimentação de trade, né? Vender ali, comprar aqui para ganhar um troco ali, ganhar uma porcentagem. Então, por isso que a gente tem que ver como essas notícias influenciam e você tem que entender, cara, isso aqui, essa oscilação que aconteceu agora no Petrobras, é, é a notícia ali que vai impactar, nossa, vai cair tudo e não sei o que, alguma coisa que aconteceu lá no petrolífero, não sei o que quebrou e vai ter que construir de novo, ou acabou o petróleo. Não, é uma notícia globalmente acontecendo lá do outro lado do mundo que afeta o nosso bolso porque o dólar, o Brent é o que precifica a Petrobras, então a gente vê que essa oscilação acontece com as notícias lá fora. Mas se não é uma coisa interna, não aconteceu algum problema, a gente vê que isso é só especulação, que daqui a pouco acaba a crise, alguma coisa desse tipo, acaba as guerras, os conflitos, isso vai voltar ao normal. Então, essa notícia, essa movimentação é normal, por isso que a gente tem que entender o que a gente está investindo. O que eu investi ali, vamos supor, eu comprei a Asa 3, aqui. Olha, a Asa 3 nos últimos 7 dias caiu 17%. Mas por que que caiu? A gente tem que ver se é especulação do mercado, se é notícia. Então, por isso que a gente tem que ver essas movimentações que acontecem. Caiu por quê? Não é porque é especulação, é por causa da taxa de juros, é porque saiu o resultado e saiu ruim.
a gente tem que entender essas movimentações, não sair comprando e vendendo, olha, porque caiu. Cara, a gente tem que entender o que a gente está comprando. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que entender o que a gente está comprando, para a gente não sair fazendo loucurada, e aí vende no prejuízo, e aí compra lá no topo. A gente tem que entender essas movimentações. E outra coisa que a gente vê nessa alta, como eu falei do dólar, o dólar mais fraco ajuda o Brasil. Quando o investidor gringo vem para o Brasil, ele aproveita duas oportunidades. Aproveita uma bolsa barata e aproveita o câmbio. E ele vai ganhar em duas vezes. Ele vai ganhar, vamos supor, no aumento das ações que ele comprou, ele vai vender ali. E quando ele for cambiar, se o dólar estiver mais barato ainda, ele ganha mais dinheiro com isso ainda. Então, por isso que é muito atrativo para o investidor estrangeiro. E esse dólar mais barato também ajuda a inflação. E com a inflação caindo, com a taxa de juros caindo, a gente vai ver uma movimentação maior ainda no Ibovespa, maior ainda no IFIX. É muito importante você saber que existem muitos fundos imobiliários descontados ainda, a gente está ganhando muito dinheiro com isso, ganhando dividendo. Se você quer saber um pouco mais, se você quer aprender um pouco mais, se você precisa de ajuda em alguma coisa, me chama aí. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você entrar num grupo lá, que eu falo um pouco mais, eu tento ajudar as pessoas ali por ali. Um grupo de graça para você entrar ali, para a gente conversar, para a gente entender um pouco melhor, para a gente entender como analisar algumas coisas. E eu vou fazer um vídeo essa semana ainda sobre os fundos imobiliários mais cotados da Bolsa. Eu fiz um vídeo também sobre as ações mais baratas da Bolsa, vou deixar aqui nos cards também, para você saber se tem algumas ações baratas, mesmo com toda essa alta do Bovespa, a gente vai entender, você clica nesse vídeo e você vai ver que ainda existem ações baratas para aproveitar, que pagam dividendos. Mas outra coisa que a gente tem que entender do dólar também, o dólar tá barato, a gente vai aproveitar, talvez mandar dinheiro lá para stablecoins, talvez comprar algum Bitcoin, talvez comprar algumas coisas lá fora, investir exteriormente. Mas o perigo é se o dólar começa a subir de novo. E uma coisa que é mais difícil, a coisa que é mais difícil de prever é a cotação do dólar. Você não tem como saber se o dólar vai subir, vai cair. Qualquer picuinha, qualquer notícia que acontecer, o dólar pode ou subir ou cair. Então a gente tem que entender que a gente não pode prever, a gente tem que se posicionar, mas com o pé no chão. Então esse dólar subindo vai ser meio perigoso para a gente também, porque daí a gente pode ver a Ibovespa caindo de novo. E aí que entra o Banco do Brasil também, que eu falei no começo do vídeo. Muita gente aproveitando agora, tá alta muito grande, vou entrar, vou aproveitar que vai subir mais, não sei o quê. Quando a gente compra uma ação, não importa se a ação é boa, se a empresa é muito grande, não sei o quê, se a empresa lucra muito, a gente tem que entender o preço. Se a gente estiver comprando caro demais, não importa se se a empresa é boa ou não. Se tiver muito caro, não vai valer a pena. Porque no fim, você não vai lucrar nada, ou talvez ela vai dar uma corridinha. É muito difícil ela subir mais do que aquilo ali. Se ela já é uma empresa muito boa, todo mundo já investe nela. Muita gente já investe nela, muitos investidores grandes, as baleias já investem nela. Então, você tem que entender o preço que você está comprando. E o Banco do Brasil vai nesse ponto. Se a gente vê que o dólar começar a subir e essa alta que a gente teve do Banco do Brasil foi especulação de mercado, foi porque esse dinheiro estrangeiro começou a entrar. Analisando aqui, ó, Banco do Brasil, ele teve uma alta, aproveitou uma alta aqui nesse momento aqui, daquelas notícias do Ibovespa subindo, do dinheiro estrangeiro entrando. E aí teve uma correçãozinha aqui no último dia ali e tal, normal. E subiu aqui de 23 para 24. E ainda tem gente falando que pode subir mais, o preço ali mais ou menos, o justo seria para você comprar até 27, mas talvez você não vai ter essa alteração. Ele tem uma margenzinha ainda para subir, para você aproveitar, mas não é uma margem tão grande. E talvez você vai ver uma queda maior ainda se o Bovespa, se o dólar subir e o Bovespa começar a cair, você vai ver. Então você tem que ver o momento que você vai entrar. Por exemplo, eu entrei aqui, ó, eu entrei em 20, 21. Então eu aproveitei essa alta, eu podia já ter saído, mas eu entendo que é um investimento de longo prazo, eu podia ter aproveitado aqui essa alta até 27 aqui. Esse alta até 27, cara, isso aqui foi notícia, especulação, mas foi muita gente aproveitando essa alta aqui e vendendo, pegando lucro, aproveitando que subiu lá no pico, lá que é o máximo de compra que o pessoal estava falando que é para comprar, pelos cálculos ali e tal. Então, muita gente aproveitou para desfazer da ação, para vender aqui, para pegar o lucro no bolso. Então, a gente tem que entender essas movimentações. É hora de aproveitar? Ainda está barato? Sendo bem sincero para você, eu não posso dizer para você comprar ou vender. Você tem que analisar alguns aspectos ali, alguns indicadores, analisar as especulações do mercado, analisar o risco, que tem o Risco Brasil, por ser uma empresa estatal, e toda essa questão de política, de eleição esse ano. A gente tem que entender isso. Mas o que eu vou dizer para você, se você tem a Banco do Brasil, você entende que é para longo prazo, segura. Se você não tem, segura também, segura para não comprar por enquanto. Aproveita a melhor oportunidade. Teve momentos ali que o Banco do Brasil estava 21, 20, 22, você podia ter aproveitado esses momentos. É uma empresa que paga dividendo, é uma empresa sólida, que tem há não sei quantos mil anos aí, já 200 anos no mercado.
porque ela vem muito lá atrás. Então a gente vê que é um empresa estatal. Cara, empresa estatal a gente vê como Correios e outras coisas que aconteceram, empresa estatal não quebra. É difícil de quebrar. Ela vai, eles vão injetar dinheiro do BNDES, dinheiro do não sei o que, para não quebrar. Como a gente vê no Correio. Se fosse o Correio fosse uma empresa privada, já tinha quebrado há muito tempo. É dívida atrás de dívida. Então a gente vê que o Banco do Brasil, por mais que seja uma empresa estatal, ela continua dando lucro, ela teve alguns problemas além de inadimplência e tal, mas ela continua sendo uma empresa que eu tenho na minha carteira, mas como eu falei, eu estou segurando, não estou fazendo aporte nos momentos, também não estou vendendo, podia ter aproveitado para vender lá no 27, mas não vendi, porque eu entendo que é para longo prazo, eu entendo, quando eu fiz o aporte ali, eu entendi que era para longo prazo, eu não vi um momento assim, não, vai acontecer uma coisa muito ruim agora, eu vou vender, não. É gente que quer ganhar dinheiro no curto prazo e no momento não é isso. Eu estou ganhando dividendo com ela, eu ganho um dinheirinho, um troquinho, eu vejo que ela oscila, mas eu entendo que é por longo prazo. Então o que a gente tem que entender é manter o pé no chão, manter calma, manter segurança, manter um equilíbrio, não vai comprar. O maior problema nesse momento é a emoção, é você comprar no topo, vender lá na baixa, ficar com medo, ah, caiu, não sei o que, vou vender. Ah, subiu, tá 27, vou comprar, tá subindo. Calma. Você tem que entender assim, ó. Quando está subindo, tem pessoa que já comprou aqui embaixo. E quando ela está aqui, o pessoal vai querer realizar o lucro e vai vender, e aí começa a cair. E aí o outro começa a cair quando está aqui assim, ah, eu vou vender porque eu estou com medo. Ele vende, vende, ele vira um efeito manada. É isso que acontece no mercado. Você tem que entender essas emoções. Você tem que entender se você está comprando muito caro, se você acha que vai subir, vamos supor, eu comprei Bitcoin a 120 mil. Agora eu vou vender, está 70. Cara, se você precisa desse dinheiro a curto prazo, vende. Mas você vai vender no prejuízo. Então, se você não precisa desse dinheiro agora, se você comprou sabendo que o Bitcoin vai chegar a $1 milhão, cara, deixa ali, mano. Não fica com medo. Se você acredita que o Bitcoin vai subir, vai chegar a 1 bilhão, vai chegar a não sei lá quantos, você entende a escassez, você entende o Bitcoin, você entende que ele vai subir muito, não vende, cara. Por mais que você esteja no prejuízo agora, esteja ali no vermelho ali, isso é curto prazo. Quando a gente vê o halving, quando a gente vê o bull market de novo, você vai ver o Bitcoin subindo e talvez você a 120 vai ser um preço barato, porque vai estar 200, 300, 400. Então você tem que entender isso. Em qualquer coisa, você tem que entender como você investe. Se você investe a longo prazo, se você investe a curto prazo, se você investe um dinheiro que você precisa para amanhã, tome muito cuidado. Essas emoções, essas movimentações, elas acontecem. Então você tem que entender que esse cenário de alta do Ibovespa não é uma alta de fundamento, porque melhorou alguma coisa, não. É especulação, é movimentação de fluxo estrangeiro. Então você tem que entender isso. Essa alta é fluxo estrangeiro entrando, não é fundamento mudando, não é nada mudando. Então a gente tem que manter o pé no chão, manter a nossa estratégia, entender onde a gente vai investir. Se você precisa de ajuda, entre em contato comigo, entra no link ali, cai para dentro do grupo e me chama no privado e a gente conversa lá. Eu também tenho um livro ali, um e-book, O Caminho do Investidor. Se você quer aprender um pouco mais sobre essas emoções, entender ciclos, entender essas movimentações, entender alguns indicadores, vou deixar o link aqui também nos primeiros comentários fixado para você entender um pouco mais sobre controlar, sobre isso, sobre aquilo, você lê. Eu garanto para você que se você ler, você vai ter um futuro brilhante, você vai conseguir controlar essas especulações do mercado, controlar essas emoções, e é muito importante você entender isso. Então, esse é o recado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Tchau!